Sem dúvidas, um dos maiores mistérios que existem no mundo dos livros apócrifos é o Evangelho de Barnabé. Um livro misterioso que contém inúmeros segredos sobre o mundo espiritual, bem como ensinamentos sobre a luz e as trevas. Neste livro, existe um compilado de ensinamentos e orientações de sabedoria que foram ocultados da humanidade por conter segredos espirituais que certamente a grande elite não quer que você saiba. Até porque querem que os seres humanos estejam cegados pela grande ilusão que impera neste mundo. A grande pergunta é: quais os mistérios e enigmas existentes no livro apócrifo de Barnabé? Este é mais um mistério que o canal do Braga em poucos minutos irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra segredos e importantes revelações que há muito tempo deveriam ter sido revelados à humanidade. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O mundo que vivemos é rodeado de grandes enigmas e mistérios, e muitos dos segredos da humanidade foram registrados em livros antigos, bem como antigos pergaminhos. E assim, inúmeros segredos da vida humana, bem como sua interação com o divino, teriam sido ocultados pela grande elite, que não quer que a humanidade saiba da verdade. Existem inúmeros documentos antigos que foram removidos, ocultados ou até mesmo destruídos por conter informações de vital importância aos seres da Terra, uma vez que estes documentos seriam uma ameaça ao sistema, visto que poderia destruir o grande paradigma vigente que impera há milênios neste planeta. No entanto, a verdade sempre brilhará. Não importa o que as trevas façam. A grande pergunta é: por que os antigos pergaminhos que ora estavam ocultos do conhecimento da humanidade estão vindo à tona? Será que existe algo a mais em toda esta história que não sabemos? Embora o livro apócrifo estar atribuído a Barnabé, um membro da igreja primitiva que teve um importante papel como o ajudante ilustre do apóstolo Paulo em sua jornada, o Evangelho de Barnabé levou este nome por conta de Clemente de Alexandria. Este atribuiu esta epístola desconhecida ao missionário. No entanto, este documento não possui autoria nem data de criação, muito menos o local de sua composição. Esta obra teria estado entre os manuscritos denominados canônicos, ou seja, os manuscritos inspirados por Deus, por parte de Clemente e Orígenes. No entanto, esta foi retirada por Eusébio e Jerônimo, do qual excluem este documento das Sagradas Escrituras Bíblicas. E assim permanece a pergunta: que informações teriam no Evangelho de Barnabé que teriam ocultado da humanidade? Quando lemos o Evangelho apócrifo de Barnabé, o que se sente é que estamos lendo a própria Bíblia Sagrada, mas com algumas ressalvas. Observamos a saudação do missionário que teria escrito esta obra, saudando os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. E com isto, ele exorta os seguidores à fé em Cristo,
com mensagens de motivação, em estar firme na jornada, porquanto a vitória é certa. Logo, observamos coisas intrigantes, tais como é citado que este esteve junto com o Senhor, caminhando no caminho da justiça. E assim, é citado que ele amou mais os seus irmãos do que a tua própria vida, visto que a fé e o amor na obra de Jesus foi tamanha, que este realmente estava entregue a propagar as boas novas do grande mestre à humanidade. O missionário cita que os ensinamentos do Senhor são três. Primeiro, a esperança da vida, que seria o começo e fim da nossa fé. Segundo, é a justiça, que seria o começo e o fim do julgamento. E por último, o amor, que seria o testemunho pleno e o contentamento das obras realizadas na justiça. Ao observarmos tudo isto, notamos que existe um grau de respeito ao Criador e, ao mesmo tempo, a consciência de que Deus é puro amor, mas também é justiça. Não pense você que Deus é um velhinho de cabeças brancas que deixa os netinhos fazerem o que quiserem, pois tudo o que o homem plantar, certamente colherá, porque Deus é ao mesmo tempo amor e justiça. Ao prosseguirmos a leitura do Evangelho, logo observamos que é mencionado o culto que Deus quer. É citado que os auxiliares da nossa fé são o temor e a persistência. Nossos companheiros são a paciência e o autocontrole. Se estas virtudes permanecerem puras diante do Senhor, logo a sabedoria, a inteligência e a ciência e o conhecimento regozijarão em sua vida. No livro é citado o que foi mostrado diante dos profetas, que Deus não tem necessidade de sacrifícios, nem de holocaustos e nem de ofertas. E assim é mencionado uma fala do Criador onde diz: "Que me importa a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de cordeiros, não sangue de touros e de bodes, e nem que venhais vos apresentar diante de mim. Quem impediu essas coisas de vossas mãos? Não continueis a pisar em meu átrio. Se ofereceis flor em farinha é em vão. Vosso incenso para mim é abominação. Não suporto vossas neomênias e vossos sábados." No livro, então é citado que quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, operou sobre a humanidade uma nova lei, visto que o sacrifício perfeito foi feito para que nenhum outro sacrifício fosse necessário para a salvação da humanidade, uma vez que Deus se apresentou na Terra em carne humana. Pois a nova lei do Mestre Jesus é sem o jugo da necessidade, não precisando de ofertas preparadas por homens. Pelo contrário, é citado que Deus requer o único sacrifício da humanidade, que o homem tenha um coração contrito no Senhor, de amor ao seu semelhante, bem como respeito e bondade com o seu próximo. Quanto ao jejum, o Mestre teria dito assim: "Com que finalidade jejuais para mim, diz o Senhor? Como se ouve hoje os gritos à vossa voz. Não é esse o jejum que escolhi, diz o Senhor. Não o homem que humilha a si mesmo, nem quando dobrais vosso pescoço como um círculo, nem quando vos cobris de pano de saco e cinza. Não chameis isso de jejum agradável. Para nós, porém, ele diz: Eis o jejum que escolhi, diz o Senhor. Desata todas as amarras da injustiça, desfaz as cordas dos contratos iníquos, envia os oprimidos em liberdade, rasga toda a escritura injusta, reparte teu pão com os famintos. Se vês alguém nu, veste-o, conduz para tua casa os desabrigados. Se vês algum pobre, não os despreze. Não te afaste dos membros de tua família.
Então tua luz romperá de manhã, tuas vestes rapidamente resplandecerão. A justiça irá à tua frente, e a glória de Deus te envolverá. Então outra vez gritarás, e Deus te ouvirá. Ao falar, ele te dirá: eis-me aqui. Isso se renunciares a tecer amarras, a levantar a mão, a murmurar, e se deres de coração o teu pão ao faminto, e tiveres compaixão da pessoa necessitada. No livro do Evangelho Apócrifo de Barnabé, também é citado algumas exortações. Lá diz: fujamos radicalmente de todas as obras iníquas, para que as obras iníquas jamais se apoderem de vós. Odiemos o erro do mundo presente, para que sejamos amados no mundo futuro. Não demos a nossa alma à liberdade, de modo que ela não tenha poder de correr com os maus e pecadores, a fim de que não nos tornemos semelhantes a eles. Lá também é citado uma menção ao profeta Enoque, que diz sobre a iminência do fim, em que o máximo do escândalo estaria se aproximando da terra, conforme citado pelo profeta Enoque, que antes do grande cataclismo do mundo, do tempo antediluviano, Deus o arrebatou vivo aos céus. No Evangelho de Barnabé, então é citado que o Senhor abreviou os tempos e os dias, a fim de que aquele grande dia chegue à humanidade. Também é mencionado acerca dos dias presentes, em que a profecia do profeta Daniel se cumpra mediante a grande besta do Apocalipse. O Evangelho Apócrifo de Barnabé diz sobre as nossas companhias, pois certamente somos influenciados por eles. É citado que devemos tomar cuidados e nos distanciar de certas pessoas que acumulam pecados dizendo que está tudo certo, pois da mesma forma que o profeta Moisés estava com as tábuas da lei nas mãos, esta fora destruída pelo profeta, visto que a nação estava em desacordo com os princípios divinos. E hoje acontece a mesma coisa. Muitas pessoas dizem que o sacrifício perfeito já foi feito, mas não procuram melhorias em sua vida espiritual. Estas se esquecem de que, além de Deus ter feito a sua parte com a humanidade, nós também devemos fazer a nossa parte. O Senhor suportou entregar a sua própria carne à destruição, para que fôssemos purificados pelo perdão dos pecados, isto é, pela aspersão feita com seu sangue. A respeito dele, a Escritura diz sobre Israel e sobre nós: ele foi ferido por causa de nossas iniquidades e maltratado por causa de nossos pecados, e nós fomos curados com sua chaga. Foi conduzido como ovelha ao matadouro, e como cordeiro ficou mudo diante do tosqueador. É citado no Evangelho que a responsabilidade humana é multiplicar nossos agradecimentos ao Senhor, porque Ele nos fez conhecer as coisas passadas, tornou-nos sábios no presente e nos deu inteligência para as coisas futuras. No livro é citado que o Senhor Jesus Cristo, sendo o Senhor do mundo inteiro, suportou sofrer tamanha destruição por causa dos escolhidos. E assim é Ele quem julgará a humanidade, visto que sua promessa foi cumprida. Sua missão não foi para chamar os justos, mas sim chamar os pecadores, homens cujos pecados haviam ultrapassado a medida. E com isto, o Senhor Jesus Cristo veio a Israel para maximizar os pecados desta nação, porquanto estes haviam perseguido mortalmente os profetas, porque assim está escrito acerca de Israel, que deles veio a ferida de sua carne, pois assim está mencionado, que quando ferirem o seu pastor, então as ovelhas do rebanho perecerão. A
ao analisar tudo isto, explica de fato o que vem realmente acontecendo com a nação de Israel, após rejeitarem o verdadeiro Messias, o Senhor Jesus Cristo. Quanto à verdadeira circuncisão que o Mestre recomendou, foi que estejamos circuncidados em nossos ouvidos e corações. Pois Deus, de fato, não requer uma circuncisão física, como é o costume de Israel, mas uma circuncisão de ouvidos, para ouvir a palavra de Deus e assim receber os conhecimentos de Jesus. Também a circuncisão do coração, para que assim depositem a confiança no Deus de Israel, o grande Messias, Jesus Cristo. Pois não há outro mediador perante os homens que devemos buscar, a não ser o próprio Criador do universo, Jesus Cristo. Pois para que adianta o homem ter a circuncisão física em seus corpos e permanecer com um coração cheio de malícias e violência? No livro é citado que o patriarca Abraão praticou a circuncisão, visto que aquilo era a sombra do que viria a acontecer. A evolução do Espírito, que aponta diretamente para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, onde o homem retira os excessos da maldade de seu coração e se torna pleno diante do Senhor. Abraão circuncidou os 318 homens em seu tempo, e isto os levou a um conhecimento um tanto enigmático. É citado que através deste empreendimento veio o conhecimento de 3 letras. Primeiro a letra I, que vale 10, e logo a segunda letra H, que representa o 8, onde chega a uma palavra, Jesus, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. E assim, a terceira letra T, que representa a cruz, simboliza a graça, que possui o valor de 300. E assim, compreendemos que tudo o que Abraão fez, circuncidando os 318 homens, logo direcionava ao grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo, IHT. Quanto às prescrições alimentares, Moisés citou que não deveríamos comer a carne de diversos animais, e um que nos chama a atenção é a carne de porco. No entanto, porque isto possui um significado mais profundo, pois esta prescrição teria sido dita de forma simbólica, pois existem homens que se assemelham a porcos, visto que quando estão na abundância se esquecem de Deus e lembram do Criador somente quando estão na necessidade. E assim é o porco. Enquanto está comendo, ele não conhece o seu dono, mas quando se está com fome grunhe, e uma vez tendo comido, volta a se calar. No livro apócrifo do Evangelho de Barnabé, fala a respeito do profeta Moisés, quando Israel guerreava contra seus inimigos. É citado que o profeta subiu ao lugar mais alto de todos, e quando estendia as mãos para cima, Israel vencia as batalhas. Mas quando esta descia, a nação sucumbia. E assim no apócrifo, explica que Moisés era na verdade a prefiguração do Senhor Jesus Cristo. Pois, quando temos a fé firmada no Senhor, podemos vencer qualquer batalha contra nossos inimigos. Pois não podemos ser salvos, a não ser que confiemos em Cristo. No Evangelho de Barnabé, então cita a respeito do povo herdeiro das glórias do Senhor. Lá é citado que o patriarca Abraão foi estabelecido como pai de muitas nações, que, embora incircuncisas, também acreditam em Deus. E por acreditarem no Criador, estes também recebem a salvação. E assim, tudo isto complementa ao que o grande Mestre Jesus sempre falava:
Aquele que crê em mim será salvo, e ainda que esteja morto, viverá. Quando lemos as entrelinhas do Apócrifo de Barnabé, é observado algo um tanto intrigante. Lá é falado sobre o templo de Deus, e assim como é citado, o templo seria o nosso coração, as pessoas, não um edifício qualquer, uma casa de alvenaria, como muitos podem acreditar. É citado que o coração do homem, quando não acredita em Deus, no Criador, este é tido como um templo construído por mãos humanas. Mas, quando este passa a crer e ter a fé em Jesus Cristo, este então se torna o templo de Deus. Um templo que é construído no nome do Senhor. E assim, nota-se algo que nos chama a atenção, onde é citado que o perdão dos pecados acontece quando pomos nossa esperança no nome. Agora eu te pergunto, em qual nome o apócrifo está se referindo? É no nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome capaz de retirar os pecados da humanidade. Também é mencionado no Evangelho de Barnabé a respeito dos dois caminhos espirituais existentes de ensinamento e autoridade. Um é o caminho da luz e o outro das trevas. A diferença dos dois é grande. De fato, sobre um estão postados os anjos de Deus, portadores da luz, e sobre o outro os anjos de Satanás. Um é senhor de eternidade em eternidade, o outro é príncipe do presente tempo da iniquidade. O caminho da luz é este. Se alguém quer andar no caminho e chegar ao lugar determinado, que se esforce em suas obras. Eis, portanto, o conhecimento que nos foi dado para andar neste caminho. Ama aquele que te criou, teme aquele que te formou. Glorifica aquele que te resgatou da morte. Sê simples de coração e rico de espírito. Não te ligues àqueles que andam no caminho da morte. Odeia tudo o que não é agradável a Deus. Odeia toda hipocrisia. Não abandones os mandamentos do Senhor. Não te engrandeças a ti mesmo, mas se humilde em todas as circunstâncias. Não te arrogues glória. Não planejes o mal contra o teu próximo. Não te entregues à insolência. Não pratiques a prostituição, nem o adultério, nem a pederastia. Não divulgues a palavra de Deus entre pessoas impuras. Não faças diferença entre as pessoas ao corrigir alguém por sua falta. Sê manso, tranquilo, respeitando as palavras que ouviste. Não sejas vingativo para com teu irmão. Não fiques hesitando sobre o que vai ou não acontecer. Não tome em vão o nome do Senhor. Ama o teu próximo mais do que a ti mesmo. Não mates a criança no seio da mãe, nem logo que ela tiver nascido. Não te descuides de teu filho ou de tua filha. Pelo contrário, dá-lhes instrução desde a infância no temor do Senhor. Não cobice os bens do teu próximo. Não sejas avarento. Não te juntes de coração com os grandes, mas conversa com os justos e pobres. Aceita como boas as coisas que te acontecem, sabendo que nada acontece sem o consentimento de Deus. Não sejas dúplice no pensar e no falar, porque a duplicidade é a armadilha mortal. Sê submisso a teus senhores, com respeito e reverência, como a imagem de Deus. Não des ordens com rudeza ao teu servo ou à tua serva, pois eles esperam no mesmo Deus que tu, para que não percam o temor de Deus, que está acima de uns e de outros. Com efeito, ele não vem chamar a pessoa pela aparência, mas aquele que o Espírito preparou. Compartilha tudo com o teu próximo,
e não digas que são coisas tuas. Se estais unidos nas coisas incorruptíveis, tanto mais nas coisas corruptíveis. Não sejas loquaz, porque a boca é a armadilha mortal. O quanto podes, ser puro com tua alma. Não sejas como os que estendem a mão na hora de receber e a retiram na hora de dar. Ama, como a pupila do teu olho, todo aquele que te anuncia a palavra de Deus. Lembra-te, noite e dia, do dia do julgamento. A cada dia, procura a companhia dos santos. Empenha-te com a pregação, exortando e preocupando-te em salvar uma alma pela palavra, ou então trabalhar com tuas mãos para resgatar teus pecados. Não hesites em dar, nem des reclamando, pois sabes quem é o verdadeiro remunerador da tua recompensa. Guarda o que recebestes, sem nada acrescentar ou tirar. Odeia totalmente o mal. Julga de modo justo, não provoques divisão. Pelo contrário, reconcilia aqueles que brigam entre si. Confessa os teus pecados. Não te apresentes em má consciência para a oração. Já os caminhos das trevas é tortuoso e cheio de maldições. De fato, em sua totalidade, ele é o caminho da morte eterna nos tormentos. Nele encontram as coisas que arruinam a alma dos homens: idolatria, insolência, altivez do poder, hipocrisia, duplicidade de coração, adultério, homicídio, rapina, orgulho, transgressão, fraude, maldade, arrogância, feitiçaria, magia, avareza e ausência do temor de Deus. São os que perseguem os bons, odeiam a verdade, amam a mentira, ignoram a recompensa da justiça, não se ligam ao bem, nem ao julgamento justo, não cuidam da viúva e do órfão, não vigiam para o temor de Deus, mas para o mal, afastam-se da mansidão e da paciência, amam as vaidades, correm atrás da recompensa, não têm misericórdia para com o pobre, recusam ajudar o oprimido, difamam facilmente, ignoram o seu Criador, matam crianças, corrompem a imagem de Deus, não se compadecem do necessitado, não se importam com os atribulados, defendem os ricos, são juízes injustos com os pobres e, por fim, são pecadores consumados. Então, o Evangelho de Barnabé conclui que está próximo o dia no qual todas as coisas perecerão com o maligno, e que assim perseveremos na fé em Cristo e na esperança daquele grande dia em que os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o grande julgamento final. A grande pergunta é: por que um livro com tantas informações de tamanha relevância à humanidade foi removido das Escrituras? Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.